O calor escaldante durante o dia e o frio cortante à noite desafiam todos os seres vivos. A areia vermelha erguia-se em redemoinhos, carregada pelo vento implacável como se quisesse engolir toda a vida. Mas então, chuvas raras caíram de repente, revitalizando a terra árida. Aqui, somente os mais fortes podem governar. De leões e leopardos a elefantes e cães selvagens, todos devem lutar pela sobrevivência, enfrentando uma natureza cruel e competidores implacáveis. O Kalahari é uma prova da resiliência da natureza. Mesmo nos desafios mais extremos, a perseverança e a crença nas leis da sobrevivência criaram milagres que ajudam os animais a superar as adversidades. Bem-vindo ao Kalahari, terra de areia e gigantes. O deserto do Kalahari é um dos maiores semidesertos do mundo, localizado no sul da África, abrangendo 3 países, África do Sul, Botsuana e Namíbia, com uma área de cerca de 900.000 km². Caracterizado por vastas dunas de areia e vegetação esparsa de arbustos vermelhos, o Kalahari não é um deserto completamente árido, mas uma região semiárida com incrível biodiversidade. O clima rigoroso é dividido em 2 estações distintas, uma seca escaldante e uma rara estação chuvosa. Durante a estação seca, as temperaturas podem chegar a 40 graus Celsius, a água se torna extremamente escassa e a vegetação desaparece gradualmente. A estação seca transforma o Kalahari em uma terra de desafios de sobrevivência. O calor extremo era insuportável, queimando tudo sob o sol escaldante. A água se torna o recurso mais precioso. Os lagos secaram gradualmente, deixando leitos de rios secos e solo rachado. Nesse cenário hostil, a sobrevivência se torna uma verdadeira batalha. Os animais são forçados a se adaptar, obrigando-se a encontrar novas estratégias para sobreviver à medida que os recursos se tornam cada vez mais escassos. Grandes predadores como leões raramente aparecem durante o dia. Eles conservam energia, buscando sombras raras para descansar, caçando apenas à noite, quando o calor diminui. Nesse calor extremo, cada gota de água e cada caça contam. Criaturas menores, como os suricatos, precisam buscar refúgio no subsolo, onde ainda há um pouco de frescor e umidade. Eles se escondem em grupos para encontrar comida e escapar do calor escaldante.
Enquanto isso, nos céus, aves de rapina patrulham pacientemente, usando sua visão aguçada para localizar presas sedentas rastejando pelo chão. A estação seca do Kalahari não é apenas um teste de resistência, mas também uma lição de fé e determinação. Cada criatura aqui demonstra a força que a natureza lhes concedeu, permitindo-lhes superar as adversidades e continuar sua árdua jornada de sobrevivência. No calor rigoroso, predadores formidáveis como a mamba negra e a víbora das estepes espreitam silenciosamente, aproveitando o ambiente para emboscar suas presas. A mamba negra é uma das cobras mais rápidas do mundo, capaz de se mover a velocidades de até 20 km por hora. Elas geralmente variam em comprimento de 2,5 a 4,5 metros, o que as torna uma das maiores cobras da África. O veneno da mamba negra é extremamente potente, contendo neurotoxinas que podem causar a morte em 20 minutos se não forem tratadas imediatamente. Uma única picada pode injetar de 100 a 120 mg de veneno, enquanto apenas 10 a 15 mg são suficientes para matar um humano adulto. Ao caçar, eles geralmente atacam pássaros, pequenos répteis ou até mesmo mamíferos jovens. A víbora da savana africana, também conhecida como víbora verde de cauda vermelha, é notável por seu corpo robusto e comprimento de 1 a 1,5 metros. Sua capacidade de ataque é extremamente rápida, com uma velocidade de mordida que pode chegar a 5 metros por segundo. O veneno da víbora é uma hemotoxina que destrói células sanguíneas e tecido muscular. Uma picada pode injetar entre 100 e 350 mg de veneno, com uma taxa de mortalidade de até 20% se não for tratada prontamente. Ao contrário da mamba negra, a mamba verde tem uma abordagem mais passiva, camuflando-se perfeitamente em seu ambiente e só se movendo quando a presa se aproxima. Quando a estação seca torna os animais menos ativos, esta é uma oportunidade ideal para as cobras venenosas caçarem. Eles aproveitam ao máximo sua camuflagem e técnicas de caça sofisticadas para sobreviver neste deserto inóspito. Embora sejam predadores temíveis, cobras venenosas como a mamba negra e a víbora também desempenham um papel importante no controle de populações de roedores e pequenos animais, como ratos do campo e lagartos. Sem esse controle, pequenas criaturas podem se superpovoar, perturbando o ecossistema. Além disso, as cobras também ajudam a manter a estabilidade na cadeia alimentar, garantindo que os recursos naturais não sejam superexplorados. Enquanto o calor rigoroso da estação seca continua a castigar a Terra, a luta pela sobrevivência do Kalahari continua, onde apenas as criaturas mais bem adaptadas sobrevivem. Os reis do céu, como águias e falcões, perseguem sua caça habilidosa, enquanto cobras venenosas espreitam silenciosamente no chão. Essas aves de rapina usam os céus a seu favor, usando seus olhos aguçados e asas poderosas para sobreviver na paisagem árida. A águia, assim como a águia de água, com sua altura, transforma o Kalahari de uma terra árida em um cenário dramático de caça. Com uma envergadura impressionante que pode chegar a 2,2 metros, a águia plana sem esforço pelo céu, observando cada pequeno movimento no solo abaixo. No silêncio da manhã, sob os primeiros raios de sol iluminando o deserto, ele começou a caçar.
Os olhos inigualáveis da águia são de 4 a 8 vezes mais aguçados que os dos humanos. A centenas de metros de altura, eles conseguem detectar os menores movimentos de um rato, um coelho ou até mesmo uma cobra deslizando pelas rochas áridas. Durante a estação seca, eles precisam expandir seu território de caça, percorrendo até 40 quilômetros em um dia, enfrentando uma competição acirrada de outras aves de rapina. Quando o alvo é localizado, a caçada começa oficialmente. A águia real não é apenas uma caçadora rápida, mas também uma criatura inteligente. Eles não têm pressa, mas planam pacientemente pelo céu durante horas, esperando o momento perfeito para atacar. Em particular, eles costumam caçar durante os horários mais frios do dia, como no início da manhã ou no final da tarde, para evitar o calor escaldante do deserto. Embora pesem apenas cerca de 2 a 3 kg, o corpo leve da águia é uma vantagem, permitindo que ela plane por longos períodos sem gastar muita energia. Asas poderosas fazem da águia uma das aves de rapina mais eficazes do Kalahari. Prepare-se para se surpreender com o falcão peregrino, também conhecido cientificamente como Falco peregrinus, e o predador mais rápido do planeta. Embora muito menor que a águia real, o falcão peregrino ainda surpreende o mundo natural com sua velocidade de caça mortal. Ao mergulhar de uma altitude elevada, o falcão peregrino pode atingir uma velocidade incrível de até 320 km por hora, 2 vezes mais rápido que um carro de Fórmula 1. Essa é a velocidade de um mergulho mortal. Com um corpo compacto, pesando apenas 500 a 1.500 gramas, e uma envergadura de 0,8 a 1,2 metros, o falcão peregrino é capaz de realizar ataques extremamente precisos. Basta um pequeno movimento da presa para fazê-la cair de cima a uma velocidade incrível, não dando à presa quase nenhuma chance de reagir. Mas a velocidade não é sua única arma. Ao mergulhar, o falcão peregrino retrai suas asas para perto do corpo, transformando-se em uma flecha viva, voando em direção ao solo com absoluta precisão. Com suas garras afiadas, ele não apenas ataca suas presas em alta velocidade, mas também pode ajustar sua direção de voo com flexibilidade, perseguindo suas presas mesmo quando elas mudam constantemente de direção no ar. Graças a essa habilidade, o falcão peregrino pode capturar pássaros que voam rápido, como pardais ou pequenos lagartos que tentam se esconder no deserto, não deixando nenhuma chance de fuga. O que torna o falcão peregrino ainda mais especial é sua estratégia de caça baseada em velocidade, precisão e inteligência. Em vez de perseguir presas como muitos outros predadores, ele geralmente voa a grandes alturas, criando uma distância estratégica entre ele e sua presa. Em seguida, ele calcula cuidadosamente o momento e o ângulo do ataque, antes de descer para desferir o golpe fatal. Assim como outras aves de rapina, como as águias, os falcões peregrinos desempenham um papel importante no ecossistema. Eles ajudam a controlar populações de pequenos animais, como pardais, ratazanas e lagartos, garantindo que o ecossistema não fique desequilibrado. Com visão superior, excelentes habilidades de caça e velocidade incomparável, o falcão peregrino é realmente um dos maiores predadores da natureza. Os pequenos animais não apenas ajudam a manter o equilíbrio no ecossistema, mas, mesmo quando morrem, seus corpos se tornam uma fonte de alimento para os necrófagos, contribuindo para o processo natural de decomposição e reciclagem de nutrientes.
Em meio ao calor árido e ao céu azul sem nuvens, as aves de rapina continuam sua batalha pela sobrevivência. Sua astúcia e habilidade são uma prova da força que a natureza lhes concedeu, ajudando-os a superar as duras adversidades da estação seca. Suas asas não são apenas ferramentas de caça, mas também símbolos de esperança, de uma vontade inabalável de conquistar e continuar a sobreviver no Kalarari. A gravidade da seca não só desafia grandes predadores, mas também tem um efeito devastador em criaturas menores, como os suricatos. Embora não tenham as garras afiadas de uma águia ou a velocidade mortal de um falcão, a capacidade de sobrevivência do suricato reside em sua forte organização social e seu tenaz espírito de cooperação. Em grupos de suricatos, cada indivíduo tem uma tarefa específica, desde a guarda até a caça. Alguns ficarão em pontos altos para observar o céu, onde predadores como águias e falcões estão sempre circulando em busca de uma refeição. Ao menor sinal de perigo, os suricatos imediatamente soam o alarme, ajudando o grupo a recuar rapidamente para suas tocas para escapar da ameaça. O que é especial é que eles usam diferentes frequências sonoras para diferenciar o nível de perigo, garantindo que a equipe tenha a resposta apropriada para cada situação. A estação seca torna mais difícil encontrar comida, mas os suricatos desenvolveram estratégias adaptativas inteligentes. Quando o solo fica seco, eles usam suas pernas pequenas, mas poderosas, para cavar fundo em busca de insetos e aranhas escondidos no solo. Graças à cooperação e à divisão do trabalho, eles conseguiram sobreviver a muitas secas severas, proporcionando uma lição valiosa sobre a importância da solidariedade e da cooperação. À medida que as fontes de água secam gradualmente e as presas se tornam cada vez mais escassas, não apenas os suricatos e outros predadores aéreos precisam se adaptar, mas a luta dos leões pela sobrevivência também se torna mais feroz do que nunca. É nessas condições adversas que a força e as habilidades de caça do leão são claramente reveladas, demonstrando seu domínio no deserto do Kalarari. Cada caçada era uma aposta arriscada, pois o fracasso significava dias de fome e escassez. Os leões, que caçam em grupos, têm uma taxa de sucesso de cerca de 20 a 25%, mas essa taxa pode cair abaixo de 10% durante os meses rigorosos da estação seca. Então, em vez de atacar qualquer presa que apareça, eles precisam ajustar sua estratégia. Durante o dia, quando as temperaturas podem ultrapassar os 40 graus Celsius, os leões buscam abrigo na sombra, conservando cada gota preciosa de energia. Mas quando a noite cai, a verdadeira caçada começa. Eles aproveitam a escuridão para se esconder e se aproximar de suas presas sem serem detectados, aumentando suas chances de sucesso. As leoas, as principais caçadoras do bando, realizam táticas de emboscada cuidadosamente calculadas. Cada indivíduo tem um papel importante. Alguns distraem a presa, levando-a para uma armadilha. Outros espreitam em posições estratégicas, prontos para dar o golpe final. Às vezes, a caça pode durar a noite toda, até mesmo dias, dependendo das condições climáticas e da vigilância da presa. Espécies como zebras e antílopes estão sempre em alerta máximo, mas quando cercadas por leões, suas chances de sobrevivência são bastante reduzidas.
O mais notável é o espírito de equipe dos leões. Sua coordenação não se limita à caça, mas também se manifesta na maneira como compartilham a comida. Depois que a presa é morta, a comida é distribuída de acordo com um sistema disciplinado. Os leões machos comem primeiro, garantindo força para proteger o bando. A leoa comeu em seguida, uma recompensa digna para os caçadores. Os filhotes de leão são os últimos, mas ainda são protegidos e cuidados pelo bando. Esse sistema de divisão garante a sobrevivência de todo o rebanho, um elaborado mecanismo de sobrevivência que evoluiu ao longo de milhares de anos. Depois de dias de seca contínua, as preciosas chuvas finalmente chegaram. O deserto do Kalahari, antes árido e inóspito, agora parece estar despertando, cheio de vida nova. Campos verdes começaram a se espalhar, lagoas temporárias surgiram e toda a paisagem se transformou em apenas alguns dias. Este renascimento não traz apenas água, a fonte mais preciosa da vida, mas também um símbolo de esperança e novas oportunidades. Assim como as chuvas são comparadas a bênçãos nas escrituras, a água do Kalahari refresca tudo. Ela traz nova vida à terra, aos animais e até mesmo pequenas criaturas que aguardam o momento do renascimento. À medida que as lagoas ficam cheias com as primeiras chuvas, salinas temporárias começam a aparecer bem no coração do deserto do Kalahari. E este é o momento em que os flamingos migratórios retornam. A presença deles marca um novo capítulo para o Kalahari, onde a vida nunca se extingue, apenas esperando a chance de explodir novamente. O maior flamingo da família, Phoenicopterus roseus, tem uma envergadura de até 1,5 metros e uma altura que varia de 1,2 a 1,5 metros. Eles podem fazer migrações de centenas, até milhares de quilômetros em busca de água e comida, em direção a lagoas salgadas recém-formadas após as chuvas de monções. Essas migrações espetaculares podem começar em lugares tão distantes quanto o Lago Etosha, na Namíbia, ou em florestas de manguezais costeiras, tendo como destino as lagoas salgadas emergentes do Kalahari, como Makgadikgadipan, em Botsuana, uma das maiores concentrações de flamingos do mundo. A estação chuvosa marca o início da jornada do flamingo em busca de ricas fontes de alimento. Essas lagoas de água salgada oferecem condições ideais com algas abundantes e camarões de salmoura, e dois componentes importantes de sua dieta. São os pigmentos carotenoides encontrados em algas e pequenos crustáceos, metabolizados no corpo, que fazem com que as penas do flamingo mudem de cinza no nascimento para rosa brilhante quando adultos. Uma das coisas mais incríveis sobre os flamingos é sua capacidade de se adaptar a ambientes hostis. As lagoas que habitam têm salinidade extremamente alta e temperaturas que podem chegar a 45 graus Celsius, o que a maioria das outras espécies não tolera. No entanto, os flamingos evoluíram para sobreviver nessas condições, escolhendo-as até mesmo como locais seguros de reprodução. A visão de milhares de flamingos pousando suavemente na água, reunindo-se para se alimentar e procriar, cria uma cena linda e mágica, simbolizando a poderosa regeneração da natureza após meses de seca severa. Os bandos de flamingos não só trazem um toque de cor ao deserto após a estação chuvosa, mas também desempenham um papel importante na manutenção da qualidade da água no ecossistema do Kalahari. Ao se alimentarem de algas e micro-organismos em lagoas salgadas, eles evitam o crescimento excessivo de algas, ajudando a proteger o abastecimento de água e evitando que as lagoas fiquem poluídas.
A migração sazonal dos flamingos marca a transição de ecossistemas áridos para um período de regeneração, contribuindo para a renovação e restauração de habitats. Enquanto flamingos vibrantes enfeitam as lagoas de salinas após as chuvas, pastos verdes recém-regenerados também oferecem novas oportunidades de vida para animais de pasto, como o impala. O impala, Saipicérus melampus, com sua constituição esbelta, mas poderosa, aproveita os brotos de grama fresca como um presente precioso após meses de seca. Manadas de antílopes se movem graciosamente, saltando sobre poças com passos leves, porém ressonantes, por todo o ambiente. Este é um antílope de tamanho médio, medindo de 75 a 95 centímetros no ombro e pesando de 40 a 80 quilogramas. Os machos têm chifres curvos em forma de lira que variam de 45 a 92 centímetros de comprimento, enquanto as fêmeas são mais leves e sem chifres, criando uma silhueta elegante em meio à paisagem selvagem ressurgente. Os gnus são conhecidos por sua agilidade e adaptabilidade, aproveitando a abundância de fontes de alimento para restaurar a força perdida após a estação seca. No entanto, a regeneração do delta também traz muitos perigos. À medida que a grama nova cresce, predadores como leões e leopardos aumentam sua atividade de caça, procurando presas pegas desprevenidas enquanto pastam. Os gnus precisam permanecer alertas, usando suas pernas impressionantes para saltar até 3 metros para escapar de predadores ou alertar outros. Eles são capazes de saltar 10 metros e correr a velocidades de até 90 km por hora, o que os torna suas principais armas de sobrevivência. No entanto, a velocidade nem sempre garante segurança. Os leões, com sua estratégia de caça em grupo e força cooperativa, sempre tentam derrotar os gnus por meio de emboscadas e perseguições. Eles geralmente atacam antílopes desprevenidos, especialmente ao amanhecer ou ao anoitecer, quando os antílopes se sentem mais seguros, mas também mais vulneráveis. É uma batalha constante pela sobrevivência da qual somente os indivíduos mais ágeis e atentos conseguem escapar. O aparecimento de grama verde após a chuva não só fornece comida abundante como também marca o início da época de reprodução. Neste momento, as fêmeas impalas estão prenhes e se preparando para dar à luz à próxima geração. Apesar da ameaça constante de predadores, os gnus sabem como equilibrar a busca por comida e a proteção de seus rebanhos. Eles são um excelente exemplo de adaptabilidade e sobrevivência na natureza. Assim como outros animais, os oryx não apenas aproveitam a regeneração da terra como também escapam das severas limitações da estação seca. A estação chuvosa não só traz água, mas também ajuda a que pastagens verdejantes cresçam por toda parte, proporcionando condições ideais para que os orixes se movam mais em busca de alimentos de alta qualidade. O oryx, conhecido cientificamente como Oryx gazella, é notável por sua estrutura corporal poderosa.
Eles podem viajar longas distâncias e ficar longos períodos sem beber água, o que os ajuda a sobreviver no ambiente árido do Kalahari. A estação chuvosa oferece uma oportunidade especial para oryx repor sua energia. Eles se concentram em áreas onde cresce grama jovem e nutritiva, permitindo uma recuperação rápida após longas viagens de busca por alimento. Com seu tamanho enorme, o oryx pode crescer até 1,2 metros de altura e pesar em média 190 a 210 kg. Seus chifres afiados podem ter até 85 centímetros de comprimento, fornecendo proteção contra predadores. Graças à sua capacidade de correr rápido, saltar até 3 metros de altura e saltar 9 metros de distância, oryx pode facilmente enfrentar e escapar de perigos. A estação chuvosa também marca um período ideal para a reprodução do oryx. Pastagens verdejantes e fontes abundantes de água ajudam as fêmeas a nutrir seus filhotes, criando condições para a nova geração prosperar. Condições ambientais favoráveis ajudam o oryx a aproveitar ao máximo a estação chuvosa para a reprodução, garantindo o desenvolvimento sustentável da população. No entanto, os oryx não são apenas sobreviventes resistentes, mas também desempenham um papel importante na regulação da vegetação do Kalahari. Ao se alimentarem de gramíneas e arbustos, eles ajudam a controlar o crescimento das plantas, evitam a invasão excessiva de árvores e mantêm o equilíbrio do ecossistema. Ao mesmo tempo, são uma importante fonte de alimento para os carnívoros, contribuindo para a manutenção da cadeia alimentar natural. Além disso, o esterco de oryx atua como um fertilizante natural, ajudando a promover o crescimento de novas plantas e enriquecendo o solo com nutrientes. No entanto, a estação chuvosa não dura para sempre. O sol quente começou a retornar, secando os últimos lagos, transformando-os em terras áridas. A grama verde murcha gradualmente, cada gota preciosa de água se torna um recurso ferozmente disputado entre os animais. A tensão paira sobre a terra enquanto os governantes do Kalahari retornam, prontos para enfrentar a dura batalha pela sobrevivência na estação seca. A sobrevivência no ambiente desértico hostil do Kalahari se torna cada vez mais difícil à medida que a estação seca se aproxima, os recursos se tornam cada vez mais escassos e a competição entre espécies aumenta. Nesse contexto, o leopardo, Panthera pardus, se torna um dos predadores solitários mais temíveis. Medindo de 1 a 1,9 metros de comprimento e pesando até 90 quilos, o leopardo combina força e agilidade para ser um caçador extremamente eficaz. Sua pelagem dourada com manchas pretas lhe dá uma camuflagem perfeita, misturando-se à paisagem seca e empoeirada do deserto. Em particular, no Kalahari, os leopardos têm pelos mais finos, com mais manchas quadradas do que indivíduos da mesma espécie em outros ambientes. Com velocidades que chegam a 58 km por hora em rajadas curtas, os leopardos se aproximam de suas presas silenciosamente, atacando com um salto rápido e uma mordida poderosa. Sua estratégia de caça depende de camuflagem magistral, preferindo emboscadas em vez de desperdiçar energia em longas perseguições. Os dentes afiados do leopardo têm uma força de mordida de até 3.100 newtons, forte o suficiente para penetrar o crânio ou o pescoço de sua presa, acabando com ela de forma rápida e brutal.
Ao contrário de outros grandes predadores, os leopardos têm o hábito de arrastar suas presas para o alto imediatamente após matá-las, para evitar a competição de outros predadores, como leões e hienas. Graças à sua capacidade superior de escalar, ele pode carregar presas com o dobro do seu peso corporal até o topo da árvore, desfrutando de sua refeição com segurança e sem medo de ser roubado. Esta é uma estratégia de sobrevivência perfeita durante as secas, quando a comida é escassa e o perigo está sempre à espreita. Enquanto os leopardos dependem do silêncio e da camuflagem para se aproximarem de suas presas, as chitas optam por uma estratégia de caça baseada na velocidade. O calor escaldante do deserto esgota a energia e a água, transformando cada dia em uma luta constante pela sobrevivência. Mas mesmo nesse ambiente hostil, a chita sobrevive e próspera graças à sua arma natural mais poderosa, a velocidade. Para as chitas, a velocidade não é apenas uma vantagem, mas também a chave para a adaptação às duras condições do Kalahari, onde cada caça é uma luta de vida ou morte pela sobrevivência. A sobrevivência da chita depende de sua capacidade de saber quando e onde agir, a fim de conservar energia e evitar desidratação excessiva. Eles devem escolher caçar no início da manhã ou ao anoitecer, quando as temperaturas são mais amenas, permitindo que seus corpos funcionem com mais eficiência. Com um comprimento corporal de cerca de 2 metros e um peso de apenas 50 kg, a chita é como uma máquina especialmente projetada para a velocidade. Suas pernas longas e musculosas e espinhos flexíveis permitem que eles acelerem em segundos, com saltos de até 8 metros. As presas favoritas da chita são o antílope e a lebre, que são extremamente alertas e se movem com cuidado para evitar o calor e os predadores. Esse cuidado força as chitas a ajustar sua estratégia de caça, já que elas não podem correr o risco de correr em alta velocidade por longos períodos de tempo. As chitas só conseguem manter a velocidade máxima por 20 a 30 segundos antes de ficarem sem energia. Se não conseguirem capturar suas presas nesse curto período de tempo, perderão a chance de sobrevivência. Nos vastos espaços abertos do Kalahari, onde a vegetação é escassa, as chitas precisam chegar muito perto de suas presas antes de atacar. Eles se esconderam na grama seca e amarela do deserto, espreitando de longe, diminuindo a distância aos poucos. Com olhos aguçados que conseguem detectar presas a mais de 5 km de distância e garras não retráteis que ajudam a agarrar o solo ao acelerar, a chita se prepara para o ataque. Quando pronto, ele dispara como uma flecha, sendo capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas alguns segundos. Uma das armas mais importantes que a natureza deu às chitas é sua longa cauda. Ao fazer curvas fechadas e mudanças bruscas de direção, a cauda balança fortemente de um lado para o outro para ajudar a manter o equilíbrio. No entanto, a chave para o sucesso não é apenas velocidade, mas também precisão. Se a chita errar o alvo, ela ficará exausta rapidamente e se tornará uma presa fácil para outros predadores. Quanto a outros predadores, como as hienas, eles estão sempre à espreita, prontos para capturar a presa da chita assim que a perseguição termina. Para garantir sua refeição, a chita usa suas presas afiadas para abater rapidamente sua presa. Embora sua força de mordida seja de apenas 75 psi, muito mais fraca que a de um leão, isso não importa.
A chita sobrevive sendo rápida e precisa durante a caça e, depois de abater sua presa, ela deve comê-la rapidamente antes que outros predadores detectem o cheiro de carne fresca. Claramente, embora a velocidade seja a maior arma da chita, paciência e cálculo preciso são os fatores que realmente determinam seu sucesso. À medida que as temperaturas aumentam e as fontes de alimento se tornam cada vez mais escassas, os governantes do Kalarari, os leões, também enfrentam enormes desafios. As presas migram longas distâncias em busca de água, forçando os grupos de leões a viajar uma média de 8 a 20 km por dia em busca de alimento e, em alguns casos, essa distância pode chegar a 50 km quando as presas se tornam muito escassas. Mais longas distâncias não são o único desafio, cada caçada agora é mais difícil e perigosa do que nunca. Neste ambiente hostil, a velocidade e a resistência do leão desempenham um papel vital na determinação do sucesso ou do fracasso. Embora não consigam igualar a incrível velocidade das chitas, os leões ainda podem atingir velocidades máximas de cerca de 60 km por hora em perseguições curtas. No entanto, eles só conseguem manter essa velocidade por uma distância de 100 a 200 metros, devido à resistência limitada. Portanto, em vez de confiar apenas na velocidade, os leões usam estratégias de emboscada e caçam em grupos para aumentar suas chances de sucesso. As leoas, mestras em táticas de caça, sabem como desorientar suas presas, deixando-as física e mentalmente exaustas. Quando presas como zebras ou antílopes são cercadas, o bando de leões simplesmente espera o momento certo para dar o golpe final. O momento certo para fazer o ataque final geralmente envolve os leões machos, os mais fortes do bando. Com uma força de mordida de até 1000 psi, os leões machos podem abater presas grandes em segundos. Neste ecossistema desértico inóspito, os principais predadores, como leões, leopardos e chitas, não só atuam como caçadores de elite, mas também são fatores importantes no controle das populações de herbívoros. Graças a eles, o número de espécies como antílopes e zebras não aumenta drasticamente, ajudando a manter o equilíbrio no ecossistema e evitando a superexploração da vegetação. A cooperação entre os leões do bando e a capacidade de caça em alta velocidade da chita ajudam o ecossistema do Kalarari a manter um estado de equilíbrio dinâmico. Depois de longos dias enfrentando a dureza da natureza, onde cada passo é um desafio e cada refeição é uma aposta pela sobrevivência, a natureza do Kalarari entra em uma nova fase, muito além da luta por comida e água. Agora, a tarefa mais importante é proteger a próxima geração quando a temporada de reprodução começar. É durante esse período que a união do grupo se torna mais importante do que nunca, garantindo que os jovens tenham a oportunidade de crescer e prosperar.
Quando chega a época de reprodução, os cães selvagens africanos, conhecidos cientificamente como Lycaon pictus, também entram em seu auge. Reconhecidos como os caçadores mais organizados do reino animal, esses cães selvagens dependem inteiramente de uma estrutura social rígida para caçar, criar suas matilhas e proteger seus filhotes. Eles têm uma aparência única, com padrões de pelos distintos em cada indivíduo, não há dois iguais. Seus corpos são esbeltos, com peso variando de 18 a 36 kg, comprimento médio de 76 a 112 cm, sem contar a cauda. Suas orelhas grandes e redondas melhoram sua audição, uma habilidade essencial para a sobrevivência no ambiente hostil do Kalahari. Os cães selvagens africanos têm pernas longas e finas que os ajudam a atingir velocidades de até 64 km por hora, facilitando a perseguição de presas em grandes áreas abertas. O processo reprodutivo desta espécie também é bastante especial, pois apenas uma fêmea dominante no rebanho pode se reproduzir. Ela é capaz de dar à luz entre 6 e 16 filhotes após um período de gestação de aproximadamente 70 a 73 dias. Após o nascimento, todo o grupo é responsável por proteger e cuidar dos filhotes, geralmente se refugiando em uma toca ou local seguro. Durante esse período, outros membros da matilha assumirão a tarefa de caçar e depois regurgitar a comida mastigada para alimentar a mãe e os filhotes, garantindo que todos os indivíduos estejam adequadamente nutridos. Os cães selvagens africanos são notáveis por seu forte espírito de matilha e cooperação. Após cada caça, a comida é dividida igualmente entre todos os membros, com prioridade especial para filhotes e indivíduos mais fracos. Essa capacidade de compartilhar alimentos não apenas ajuda a manter a força do grupo, mas também fortalece os laços entre os indivíduos, garantindo que todo o rebanho permaneça unido e em sincronia. A taxa de sucesso de caça dos cães selvagens africanos é de até 80%, muito maior do que a de outros predadores. Esse sucesso não se deve apenas à velocidade e força, mas principalmente à incrível coordenação entre os integrantes. Eles geralmente cercam suas presas de muitas direções diferentes, forçando-as a cair na armadilha e rapidamente ficarem exaustas. Suas presas comuns incluem antílopes e, ocasionalmente, búfalos. No ecossistema do Kalahari, o cão selvagem africano desempenha um papel importante na manutenção da biodiversidade. A estratégia de caça em matilha ajuda a controlar as populações de espécies como antílopes e zebras, mas não leva a caça excessiva, como acontece com alguns predadores solitários. Os cães selvagens africanos não são apenas excelentes caçadores, mas também desempenham um papel importante na distribuição de nutrientes no ecossistema. Eles consomem a maior parte das partes de suas presas, ajudando a espalhar nutrientes pela cadeia alimentar, mantendo o equilíbrio natural. A cooperação dentro do rebanho não apenas garante uma caça eficiente, mas também contribui para a estabilidade do habitat. No mundo selvagem do Kalahari, além dos cães selvagens, os verdadeiros governantes desta terra são os leões. As leoas desempenham um papel central no cuidado e proteção de seus filhotes, com fortes instintos maternais. Eles passam a maior parte do tempo cuidando dos filhotes em tocas ou áreas protegidas, longe de ameaças de predadores como hienas e leopardos. Além de caçar para alimentar o bando, as leoas também garantem que a nova geração seja bem nutrida e se desenvolva com segurança em um ambiente hostil.
Uma leoa pode dar à luz de 2 a 4 filhotes após um período de gestação de cerca de 110 dias. Os filhotes nascem com pelos claros e levemente manchados, o que os ajuda a se camuflar no ambiente. No entanto, eles ainda são muito frágeis e precisam de cuidados cuidadosos. Nas primeiras semanas, os filhotes de leão não conseguem sair do abrigo e dependem completamente do leite da mãe. Todo o bando trabalha junto para protegê-los, porque na sociedade dos leões o vínculo entre as fêmeas é extremamente forte. Enquanto as leoas assumem a responsabilidade de cuidar de seus filhotes, os leões desempenham um papel importante na proteção de seu território. Com seu grande tamanho e juba espessa, eles não apenas demonstram majestade, mas também ajudam a protegê-los em guerras por poder. Pesando até 250 kg, os leões machos têm força suficiente para repelir predadores intrusos, como hienas, e até mesmo outros leões machos que tentam controlar o bando. A defesa territorial não apenas ajuda a garantir fontes de alimento, mas também mantém a estabilidade do rebanho no ambiente hostil do Kalahari. Para garantir o suprimento de alimentos para o bando e manter a estabilidade interna, os leões machos realizam patrulhas territoriais regulares. Eles marcam limites arranhando o chão e deixando rastros de urina como um aviso para possíveis intrusos. Ao detectar sinais de intrusos, os leões machos da manada não hesitam em enfrentar seus oponentes, usando mordidas poderosas e força física para proteger seu território. Defender o território com sucesso não só garante a sobrevivência do bando, mas também mantém a ordem na sociedade dos leões, evitando conflitos internos entre os machos. Em meio à vasta e inóspita terra do Kalahari, onde cada espécie precisa se adaptar para sobreviver, há uma espécie que não apenas sobrevive, mas também contribui para criar condições de vida para muitas outras espécies. Esse é o elefante africano, também conhecido pelo nome científico Loxodonta africana, os engenheiros ou da natureza. Pesando até 6.000 kg e medindo de 3 a 4 metros de altura, os elefantes usam sua força extraordinária para alterar a paisagem e criar recursos hídricos preciosos durante a estação seca. À medida que o calor seco atinge seu pico e os lagos secam, muitos pequenos animais ficam desesperados por água. No entanto, os elefantes, com suas presas fortes e trombas habilidosas, podem cavar fundo no subsolo, encontrando bolsas de água subterrâneas escondidas sob a areia. Essa habilidade especial os ajuda a criar pequenas poças de água, o suficiente para salvar a vida de dezenas de outras espécies na área. A cada ano, os elefantes podem abrir mais de 100 dessas piscinas, fornecendo uma valiosa fonte de água para animais como antílopes, zebras e até mesmo predadores como leões. Graças a esses gigantes, a vida pode continuar existindo mesmo nas condições mais adversas do deserto do Kalahari. Sob o sol escaldante do Kalahari, a vida continua graças a criaturas incrivelmente resistentes e adaptáveis. Os elefantes não apenas deixam pegadas gigantes na areia, mas também causam um impacto profundo no ecossistema. Todos os dias, eles consomem de 150 a 300 kg de alimentos, desde folhas, cascas até capim baixo.
Os elefantes até derrubam árvores para abrir clareiras que permitem que a luz do sol atinja o solo, promovendo o crescimento de nova vegetação. Mas seu papel mais importante é como o dispersores naturais de sementes. Em longas jornadas que podem chegar a 80 km por dia, os elefantes consomem uma grande variedade de frutas e plantas e depois dispersam sementes por distâncias de até 65 km, ajudando a regenerar e expandir os ecossistemas. Cada pegada de elefante não é apenas uma marca física, mas também uma evidência de regeneração, transformando terras áridas em pastagens verdes onde muitas espécies podem viver. Por isso, os elefantes não são apenas animais majestosos, mas também pilares ecológicos, que mantêm o Kalahari vibrante e em constante mudança. Ao contrário dos elefantes, o rinoceronte negro, Dicerus bicornis, escolhe uma vida solitária e desafiadora. Pesando até 1.400 kg, o rinoceronte negro é um dos maiores animais do Kalahari. Em calor extremo, que pode ultrapassar 40 graus Celsius, eles ficam ativos principalmente à noite, vagando em busca de comida e água. Seus chifres, de até 1,5 metros de comprimento, não são apenas uma arma de autodefesa, mas também os ajudam a cavar para encontrar fontes de água subterrâneas escondidas sob a areia, uma fonte de vida não apenas para eles, mas também para muitas outras espécies. Os rinocerontes negros também usam seus chifres para quebrar galhos e comer arbustos espinhosos que poucas outras espécies ousam consumir. Com sistemas digestivos especialmente adaptados para lidar com alimentos ricos em fibras, eles estão entre os sobreviventes mais resistentes ao ambiente hostil do Kalahari. No entanto, sua natureza territorial os torna verdadeiros guerreiros, prontos para lutar para proteger suas fontes de água e áreas de vida. Apesar de forte e adaptável, o rinoceronte negro é forte o suficiente para resistir à ameaça dos humanos? O Kalahari é um campo de batalha pela sobrevivência onde todas as criaturas enfrentam sede, fome e competição feroz. Mas o maior desafio que eles enfrentam não vem da natureza, mas dos humanos. A caça ilegal e a perda de habitat levaram muitas espécies à beira da extinção. Hoje, existem apenas cerca de 5.500 rinocerontes negros no mundo, enquanto o número de chitas também caiu para menos de 7.000. A exploração de recursos e a expansão urbana perturbaram o equilíbrio natural do Kalahari. Entretanto, em meio a esses perigos, ainda há raios de esperança. Áreas protegidas como o Parque Transfronteiriço de Kalagadi, que cobre mais de 38.000 km², estão criando espaços seguros para a vida selvagem.
Botsuana implementou projetos de conservação para proteger chitas e educar comunidades locais sobre a importância de viver em harmonia com a natureza. Esses esforços não apenas ajudam a proteger espécies ameaçadas, mas também a restaurar o equilíbrio de todo o ecossistema. O Kalahari é uma prova da adaptabilidade e resiliência da natureza. Mas esse delicado equilíbrio só pode ser mantido se as pessoas estiverem cientes de suas responsabilidades. Deus deu ao homem a tarefa de proteger o mundo natural, como está escrito na Bíblia. Ele colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e preservá-lo. Não estamos apenas protegendo os animais, mas também protegendo nosso próprio planeta. Ao preservar o Kalahari, preservamos uma parte preciosa do mundo que Deus criou com amor e harmonia. Vamos juntos proteger e cuidar do jardim que Ele nos deu.